E diz assim a palavra do Senhor, Lucas 15, versículo 11. É uma parábola de Jesus. E disse assim, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-irei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava ao longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponha um anel na sua mão, sandália nos seus pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, mas foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Feche seus olhos por um instante. Oh Senhor, muito obrigada por essa palavra, essa parábola de Jesus que é tão profunda, oh Deus, que o teu Espírito Santo revele essa palavra a cada coração. Senhor, fala, porque os teus servos ouvem, e que o nosso coração nessa noite seja uma terra fértil, onde a tua semente caia e produza muito fruto para a glória de Deus. E assim nós já te oramos, Senhor, já oramos agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que linda essa parábola, né? Que profunda essa parábola. Fique atento, sabe? Cada detalhe dessa parábola. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela nessa noite. E diz assim, que lições nós podemos aprender com a parábola do filho pródigo? Pródigo significa aquele filho esbanjador, aquele filho gastador. Então é a parábola do filho esbanjador. Primeira coisa que nós podemos aprender, a primeira lição que nós aprendemos com essa parábola é que as nossas escolhas trazem consequências. E nós vemos aqui um jovem, um certo pai tinha 2 filhos, como nós acabamos de ler nessa parábola. E um dos filhos, o mais moço, ele faz uma escolha. Ele decide que ele queria caminhar independente do seu pai.
É mais ou menos assim, não preciso, já cresci, já posso andar com as minhas próprias pernas, não preciso do meu pai para mais nada. E ele pede a parte da herança. Só que aqui tem algo interessante para a gente. Não era normal pedir a herança de um pai vivo. Não era normal requerer herança ao pai se ele estava vivo. Nessa cultura, na verdade, era até uma desonra um filho chegar ao seu pai e exigir a sua herança, sendo que o pai ainda estava vivo. Isso era humilhante, isso era vergonhoso. Ele fala, me dá a minha parte da herança. Era como se ele estivesse dizendo, nessa cultura, era como se ele estivesse dizendo, pai, o senhor para mim morreu, Anderson. Era isso, era humilhante, era ultrajante. Era como se um filho estivesse desejando a morte do seu próprio pai. E aí outra lição que nós aprendemos é que um abismo, a palavra de Deus vai dizer, um abismo chama o outro abismo. Então ele faz essa escolha, pai, eu não preciso mais do Senhor. Eu já cresci, já sou dono do meu nariz, já posso fazer as minhas escolhas, logo não preciso mais de ti. Decidi caminhar independente do Senhor. E aí, qual é o segundo ensinamento? Que um abismo começa a chamar outro abismo. Vocês conseguem projetar aí para a gente novamente os versículos 13 e 14? A gente vai comentar alguns versículos, tá? Isso. E poucos dias depois, ele ajunta tudo, parte para uma terra e desperdiça tudo, vivendo dissolutamente. E o 14. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Se o filho mais novo dessa parábola somos, e o pai dessa parábola é Deus, a parábola ensina, decidir caminhar independente do pai trará consequências. E quais foram as consequências? Ele começou a padecer fome, ele começou a padecer necessidade. Caminhar diante do pai é garantia de padecer vergonha, de padecer humilhação, de padecer necessidade. Mas vai dizer no versículo 15 que também é garantia de derrota e de humilhação. O versículo 15 diz assim, então ele foi, agregou os cidadãos daquela terra e mandou aos seus campos para guardar porcos. Gente, na cultura judaica, o porco, ele é considerado um animal imundo, cerimonialmente impuro. Então, para esse jovem judeu, esse moço, para você dizer que ele estava ali cuidando de porcos, era a maior humilhação para um judeu, para um servo do Deus vivo. A maior humilhação era que ele fosse trabalhar cuidando de porcos. E Jesus que conta essa parábola, ele está mostrando quem se afasta do Pai acaba se envolvendo com coisas terríveis que esse mundo oferece. Quantos pratos de lentilha Satanás tem oferecido para tentar roubar a sua primogenitura, mas que você possa dizer nessa noite, eu sou de Deus e Ele não vai roubar a minha bênção. A outra lição é que esse jovem no versículo 16, ele diz assim, ali eu desejava me fartar com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele agora não só trabalhava com porcos, ele desejava comer o que os porcos comiam. Por quê?
Esse jovem perdeu a sua essência. Quando ele saiu da casa do pai, ele perdeu a sua essência. E qual é a sua essência? Ele era filho. Então entenda isso nessa noite, que quando ele decidiu numa atitude louca, independente, insubordinada, insubmissa, que ele não precisava do pai, uma atitude de orgulho, uma atitude de soberba, ele não só casa do pai, ele não só gastou e perdeu toda a sua herança, ele perdeu a sua essência, porque andar distante do pai é perder a essência. Então ele perdeu a essência de filho. E o Senhor está dizendo aqui, ó, para mim, para a sua vida, não perca a sua essência de filho. E se algum dia, por algum motivo, você se perdeu, Ele está dizendo, eu quero restituir a essência de filho, porque você é meu filho, você é filha, você não é órfão, você tem pai. Então, se ele perdeu a essência, se ele perdeu a essência de filho, o que eu preciso para resgatar essa essência? Faz como ele. O versículo 17 diz, ó, então caindo em si, ele disse, os trabalhadores do meu pai têm pão, têm fartura, enquanto eu aqui morro de fome. Até os trabalhadores do meu pai têm prosperidade. O que é prosperidade? É você ter tudo que você quer? Não, prosperidade é a ausência de necessidade. E ele caiu em si. A primeira coisa que eu preciso é isso, é cair em mim mesma e dizer, não tá boa essa vida que eu tô levando. O Senhor não me criou para comer comida de porcos. Eu sou filho, eu sou na mesa, eu posso ter vida e vida com abundância. Então a primeira coisa é cair em si. Olha, eu entendi. Hoje eu entendi que até os trabalhadores do meu pai, têm prosperidade. E eu não aceito mais comer lavagem de porco. Nós vamos comer o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é você sair daqui tomando posse da tua essência e sabendo de quem você é filho, de quem você é filha. Isso é o melhor que tem nessa terra, é você resgatar, sabe? Recuperar a sua essência. Esse é o melhor dessa terra. E os versículos 19, para recuperar a minha essência de filhos, versículo 18 e 19, ele vai dizer assim, ó, levantar-me-ei, ó, ele tem atitude, ele não só pensa, acho que eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá está melhor do que aqui. Ele tem atitude. Ele diz, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E aqui você percebe que ele teve a atitude certa, caiu em si, preciso voltar para a casa do meu pai, eu sou dele, eu preciso voltar para a casa dele. E depois ele se levanta, a atitude de se levantar, e decidiu voltar para a casa do pai. Mas só que percebam que ele ainda não tinha entendido a sua essência. Tem filho perdido na casa do pai, que ainda não entendeu a sua essência. Ele não te chamou primeiramente para que você fosse um trabalhador. Ele quer que você saia daqui tendo resgatado a sua essência de filho, de filha. Mas ele ainda estava sem entender esse amor. Esse amor impressionante que a Vanessa cantou aqui, esse amor infinito, esse ousado amor de Deus, o seu Pai. Ele ainda não tinha entendido, ele falou, eu vou voltar, e eu quero ser tratado como um trabalhador.
E pastor, você que disse maravilha. Pastor, tem gente que faz muita coisa na casa do Senhor, isso é bom, mas ainda não entendeu a sua essência de filha, de filho. Filha e filho tem intimidade, relacionamento com o pai. Filho conhece o pai e o pai o conhece. Trabalhador vive no ativismo, trabalhador faz um monte de coisa, mas não tem tempo para o pai. Filho é diferente, ele pode até trabalhar, e é bom trabalhar na igreja, ele pode fazer muitas coisas na igreja, mas ele entende que antes de ser um trabalhador na igreja, ele é filho. Ele é filha de Deus, ela é filha de Deus. E é essa essência que a gente precisa. Porque se você for só um trabalhador, você vai virar um religioso dentro da casa do Senhor. O religioso se preocupa com o que ele pode fazer para Deus, enquanto aquele que tem intimidade de filho se preocupa em ser alguém para Deus, em adorar o seu Deus em espírito e em verdade, em viver para Ele, em dizer: meu prazer é te louvar, meu prazer é te adorar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor, ministrando louvor. Então, se você algum dia se perdeu na casa do Pai e virou apenas um religioso, até fazia coisas boas, talvez cantava, talvez louvava, talvez dava aula, talvez pregava, mas não entendeu que você tem uma essência. Hoje é dia de você sair daqui com uma mente transformada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você pode e deve trabalhar, mas entendendo a sua essência, a sua identidade. Você é filho. Caminhando para o fim, a gente vê aqui no versículo 20. O versículo 20 diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda longe, quando seu pai o avistou e começou a correr em direção dele, e o abraçou e o beijou. Olha, era deselegante para um homem rico nesta época, porque ele era um homem rico, ele era um homem de bens, ele era um homem de posses, mas não era elegante para um homem rico sair correndo esbaforido, desesperado pelo meio da rua, nem que fosse para encontrar com o filho. Isso não era elegante. Mas Jesus está querendo dizer: o pai, ele te recebe assim, ele não quer nem saber o que casa dele, ele já saiu com direção para te abraçar, para te beijar. Ele não queria nem saber se era esquisito. Alguém rico, alguém bem financeiramente não saía correndo pela rua atrás de ninguém. Era feio, era deselegante. Mas esse pai que ama com esse amor ousado, com esse amor infinito, com esse amor impressionante, ele corre na tua direção nessa noite. Ele corre para te abraçar, ele corre para te beijar, ele corre para dizer: meu filho, como eu te amo. Minha filha, como eu te amo. E o versículo 21 diz assim: tragam o melhor novilho, o novilho mais gordo, o novilho cevado, e comamos e regozijemos. O pai diz: eu vou fazer uma festa hoje. Hoje tem uma festa nesse lugar. É tanto festa que já chegou até o bolo. Ele diz: tem um novilho gordo aqui, tem um novilho cevado que a irmã Carla, cadê a irmã Carla? Está lá atrás, né? Um novilho cevado que a irmã Carla preparou para servir no final, porque é noite de festa, é noite de celebração. Ele diz o seguinte: estou colocando roupas novas.
tragam, meus servos, tragam roupas novas, porque eu estou colocando sobre eles roupas novas, roupas limpas, roupas brancas. Sabe aquela que o pecado sujou? Sabe aquela que a comida de porcos sujou? Ele diz, eu estou colocando roupas novas. Eu estou colocando um anel no seu dedo. Sabe o que é isso? Significa autoridade. Significa que você vai sair dessa noite, desse lugar, tomando posse da autoridade de filho de Deus. Eu estou colocando autoridade para você derrubar os gigantes que têm te assolado. Podem ser gigantes de vício, podem ser gigantes internos, podem ser gigantes externos. Aprendemos sobre isso no discipulado. As fortalezas da mente, né? Os nossos gigantes internos e os nossos gigantes externos. Então não importa o gigante que tem te afrontado. Ele diz, estou colocando anel no seu dedo. Receba autoridade. E se você é capacitado pelo Espírito Santo para ir contra esse gigante, em nome do Senhor dos Exércitos. Mas ele diz, olha, tem roupa nova. Quem não gosta de roupinha nova, né? Tem roupa nova para você. Tem anel no teu dedo, mas tem também sandália para os teus pés. Só que, não, gente, quem estava descalço, quem andava descalço eram os escravos. Né? Somente os escravos andavam descalços. Então ele está dizendo o seguinte, estou colocando uma sandália nos seus pés, porque você não é mais escravo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele está dizendo o seguinte, tem sandália nova, tem roupa nova, tem anel para o teu dedo, meu filho, tem anel para o teu dedo, minha filha. Abandone, renuncie nesse altar hoje toda a religiosidade e se lance nas águas profundas do Espírito e conheça o teu Pai na intimidade. E vamos fechar aí nos versículos 23 a 24, que diz assim, traz o novilho cevado. Eu já li aqui, né? Traz aquele novilho. O que era o novilho cevado? Era normal que um judeu separasse os melhores animais para uma ocasião especial. Só que o novilho cevado era o melhor dos melhores. Então o pai diz assim, traz o melhor novilho, vai ter churrasco, vai ter picanha, vai ter filé mignon. Separa o melhor. Por quê? Olha que coisa mais linda. Ele vai dizer aqui no 24, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Aleluia!